Mais uma vez aqui na cozinha da minha casa, na cozinha que eu uso menos, que é uma cozinha que eu tenho meio de final de semana, mas durante anos a gente se juntava numa série de cozinheiros aqui, amigos, para a gente cozinhar, e daqui saíram muitas receitas pro Dom, pro Dalvidito, e eu quero dividir algumas delas com vocês. Criar novos hábitos, fazer coisas que não têm preço, muitas vezes é reentender tradições. Fazer churrasco. Churrasco a gente sempre faz para bastante gente ou para convidados. Agora eu vou propor para a gente fazer churrasco para uma, duas, três pessoas, para pequena família, para grupos pequenos. É divertido, é contemplativo, o fogo une. Vamos cozinhar, vamos fazer carne, lógico, vamos fazer vegetais, vamos tirar partido da lenha, da brasa, dos momentos do cozimento e tomar tererê. Vamos acender o fogo? Churrasco é um fascínio de todos nós. Quem não gosta? O mundo inteiro gosta. No Brasil a gente tem essa tradição, principalmente no sul do Brasil, dos gaúchos, mas também tem aquela história da parrilha argentina, do método uruguaio. Qual que é a principal diferença? O tipo do fogo, a distância do fogo. Para você conseguir usar a brasa ou a lenha como um agente de sabor, quanto mais próximo a carne tiver da origem do calor, ou seja, da brasa, melhor vai ser o aroma que ela exala. E você pode usar madeiras diferentes. A tradição maior no Brasil, carvão. Adoro, uso. Perdemos um pouquinho na complexidade de aromas, mas ganhamos muito na forma de fazer o churrasco. Eu penso muito mais em tirar partido do ingrediente e das técnicas do que propriamente dizer esta ou aquela. Aqui em casa eu tenho a tradicional churrasqueira brasileira. Para acender o fogo, eu vou pegar quase todo o carvão, vou juntar de um lado só da grelha, dá uma olhada aqui. Vou colocar um acendedor ou dois acendedores no meio do carvão e vou colocando o carvão por cima. A ideia principal é deixar bastante ar para que o fogo não apague, mas eu quero gerar bastante brasa. Se for para poucas pessoas, você pode usar menos carvão e não usar toda a extensão da grelha, usar um pouquinho mais concentrada. Uma das coisas que eu queria falar é assim, que nós cozinheiros, com os anos, começamos a sofrer de vários problemas ou dorezinhas de estar um pouco curvado com o ombro, um pouquinho para frente, pescoço e principalmente pulsos. Pela faca e muitas vezes por uso da frigideira, é muito comum nós cozinheiros termos lesão de esforço repetitivo aqui nos pulsos. Vou passar para vocês uma ideia de criar um hábito que eu precisei criar alguns anos atrás, que é para sofrer menos na minha profissão. E é tudo bem simples, vou mostrar para vocês. 2, 3 minutos por dia de fazer esses alongamentos evitaram o consumo de remédio, me ajudaram a criar um novo hábito e, fundamentalmente, me deixaram um cozinheiro melhor. Tem uma coisa que eu sempre falo que é por que a gente come, por exemplo, filé com aspargos, uma carne com batatas fritas, e não come batatas fritas com carne, um aspargo com filé. Ressignificar os vegetais é algo que depende de cada um de nós. Eu quero dar uma especial atenção para usar um vegetal que é a lenha e o carvão, através do seu condutor, o fogo, e também alguns legumes e verduras na grelha. Você sabe limpar a panela de cobre? Não? Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma panela que eu adoro, que chama cataplana, uma panela típica portuguesa. Eu vou pegar um limão, esfrega nela e, fundamentalmente, um pouquinho de sal. E ela vai ficar bem limpinha aqui. Vou pegar um pedacinho de manteiga. Vou pegar alguns cogumelos. Eu vou tirar os pezinhos do cogumelo. Eu nunca jogo o pé do cogumelo fora. Eu posso deixar eles secarem e fazer um caldo. Posso sempre tirar partido desses pedacinhos que a natureza nos brinda. Vou pegar a minha pimenta cambuci. Tô achando ela tão bonita que eu não vou nem tirar a semente. Eu vou deixar ela com semente e tudo. Vou fechar a cataplana e vou deixar ela já do lado da minha grelha. Vou pegar um abacaxi inteiro e esse abacaxi eu não vou fazer nada com ele. Eu vou colocar ele direto na brasa. Vou mostrar um jeito de fazer endívia e de fazer alface romana na grelha, que eu adoro. Por serem folhas, são as últimas coisas que eu vou colocar na nossa grelha. Dá uma olhada na minha brasa como já ficou. É por isso que eu faço sempre de um lado. Super importante a gente entender que quem cozinha é a brasa,
não é a labareda. Eu vou espalhar bem essa brasa. Churrasco é uma coisa incrível, porque cada churrasqueiro tem a sua técnica e as minhas não são melhores que as de ninguém, são só as maneiras com que eu aprendi a usar e gosto de fazer o churrasco. Se você faz diferente ou acha que está errado ou quer fazer sugestão, manda, eu também gosto de aprender. A gente está aqui para isso, para criar novos hábitos e começar coisas que não tem preço. Aprender com vocês, para mim também não tem preço. Eu tenho aqui um pedação de madeira e esse pedação de madeira eu vou colocar num canto da minha churrasqueira. Eu vou perfumar muito os nossos cozimentos com o uso da chama e dos pedaços de madeira. Meu abacaxi, eu vou colocar ele inteiro no fogo. E obviamente com o tempo de cozimento eu vou dar uma giradinha nele. Mas ele vai queimar inteiro por fora e é o que eu quero. Eu vou usar a carne de um pequeno produtor, que eu sou fã, certificado pela Rainforest Alliance, ou seja, uma carne que é amiga do meio ambiente ou menos prejudicial para o meio ambiente e fundamentalmente eu não vou usar aqueles cortes clássicos caros. Eu vou usar a parte dianteira do boi, dentro do conceito de uma qualidade de vida animal, de um boi melhor tratado, abatido de forma correta, com menor emissão de gases, enfim, com uma série de bons conceitos. Eu vou pegar uma carne super marmorizada, de um preço muito mais acessível e deliciosa. Existe um preconceito que nós temos no Brasil com a carne do dianteiro e a gente precisava talvez rever isso. Não é muito sal, eu espalho pela carne, viro o outro lado, mais um pouquinho de sal em cada uma e já vamos direto para a grelha. Deixa eu dar uma levantada aqui para mostrar melhor para vocês. Olha a brasa como tá bonita, olha a lenha com a chama que eu vou usar ela também e o abacaxi já está começando a queimar ou a pegar cor, como eu prefiro falar. Na parte onde eu tenho as chamas da lenha, eu vou colocar minha cataplana e vou deixar o fogo trabalhar, não vou nem mexer. Também vou fazer um teste, eu vou conhecer melhor a distribuição de calor. Aqui, obviamente, eu não tenho calor nenhum, tem um morninho. Aqui eu já tenho algum calor, aqui eu já começo a perceber um fogo bem mais quente. Eu vou entender essas diferenças para conseguir tirar partido da minha grelha. Obviamente, a carne eu vou botar no pedaço mais quente da minha grelha. Vou puxar minha cataplana aqui para o lado, vou abrir ela e vou mexer um pouquinho os ingredientes lá dentro. Uma das coisas legais da cataplana é que os ingredientes vão cozinhando com o seu próprio suco. Com jeitinho eu vou continuar virando meu abacaxi. Eu sei que ele vai ficar bom quando a coroa estiver bem queimadinha. Vou começar a virar minhas carnes. Uma das maneiras mais fáceis de ver que ela está chegando no ponto é que os sucos dela começam a brotar. Ela ainda está mal passada, mas ela já dourou dos dois lados. E eu vou tirar essa carne da parte mais quente da grelha e vou trazer ela para a parte um pouco mais morna da grelha. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer um truquezinho aqui na minha cataplana. Vou pegar uma folha de papel alumínio, vou dar uma amassada nela e vou jogar esse pedacinho de papel alumínio lá dentro. Vou roubar um pedaço de brasa viva lá de dentro do fogo e vou colocar aqui dentro. E vou pegar um pouquinho daquela manteiga que eu tenho lá no fundo e vou jogar em cima da minha brasa e vai começar a sair bastante fumaça. E é exatamente isso que eu quero. Agora eu vou perfumar os meus legumes aqui com a brasa. Esse aqui já está pronto, é só aguardar o momento de servir. Vou subir a grelha de novo e vou pegar 2 bananas da terra e vou colocar aqui do lado também. Minha cataplana, eu já posso reservar ela para o momento de servir. Vou virar a carne de novo e vou trazer ela para a parte mais morninha da grelha. E sem pressa, vou colocar uma em cima da outra aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Agora eu vou deixar o que a gente chama de a carne descansar. Como é que eu vou saber o ponto da carne? Eu vou usar essa partezinha da mão aqui, ó. E vou deixar meu dedão bem relaxado e vou apertar aqui assim, ó. E é bem molinho. Assim é mais ou menos quando a carne está mal passada. Se eu esticar bem o dedo, fica durinho. E aqui eu vou saber que ele está bem passado. E se eu deixar ele mais ou menos flexionado, eu vou ter alguma rigidez e vou entender que é um pouquinho mal passado. Vamos lá para a carne? Esse pedaço aqui está ótimo. Esse aqui talvez seja um pouquinho mais passado. Aqui também está ótimo. E está ótimo.
Vamos checar para ver se funcionou? Vou partir ao meio direto para a gente ver o ponto da carne. Olha que beleza. Vamos ver o segundo pedaço como é que ficou? Olha que perfeitinho. Vou pegar meu abacaxi. Olha como ele ficou bonitão. As minhas bananas também estão bem bonitonas. Vou aproveitar um pouco a chama que eu ainda tenho da minha lenha e vou colocar as folhas, a endívia e a alface romana. Vou pegar um azeite de oliva e vou jogar um fiozinho em cima de cada um, vai pingar umas gotinhas lá embaixo. E ó, quase a mesma técnica que eu usei na cataplana para deixar a minha salada com bastante aroma da fumaça. Eu já posso começar a tirar os meus vegetais. Vou botar mais um fio de azeite, sal e vou reservar lá do lado da minha cataplana. Vou pegar a minha banana, vou tirar as pontas dela e vou partir ela ao meio. Uau! E vou colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de sal também. Vou fazer praticamente a mesma coisa com o abacaxi. Eu vou colocar um pouco de limão e um pouquinho de pimenta do reino. Vou abrir a cataplana e obviamente vou descartar a brasa, o aroma tá incrível. E vou partir minha carne agora. Carne pronta e eu vou voltar a falar para vocês, eu não vou comer carne com vegetais. Eu vou comer vegetais com um pedaço de carne. Esse é o jeito que eu mais gosto de fazer churrasco. Eu não valorizo tanto a carne, eu dou todo o carinho a ela que eu dou aos vegetais, mas eu prefiro sempre dar protagonismo a essa turminha aqui. Criar novos hábitos e começar coisas que não tem preço passa por isso também, pela revisão de conceitos que a gente tem. Para acompanhar meu churrasco, os gaúchos gostam muito de tomar chimarrão. Eu vou fazer um pouco mais mato-grossense, um pouquinho mais da divisa do Mato Grosso do Sul. A maior diferença do tereré para o chimarrão, primeiro é que a cuia é menor. Segundo, não tem só erva mate. No clássico tererê se coloca boldo e outras ervas, preferencialmente hortelã. Eu tenho um hortelã fresco no quintal, então eu sempre uso. E em vez de água quente, a gente coloca água gelada. Incrível, super digestivo, o boldo é ótimo pro fígado, pro estômago. E isso aqui, ó, vegetais na grelha com um pedacinho de carne. Criar novos hábitos, comer com a mão, não tem preço.